Bem, já chegamos. Dudu Oritano até com imagens aéreas. Hein, Dudu? É. Dudu, o Brasil, todos os goianienses, os goianos, os brasileiros sabem, o Brasil hoje é um país conhecido como o país das malas. As malas cheias do dinheiro público roubado, as malas cheias. Então nós estamos também daqui a pouco começando a última reunião da CPI. Murilinho, me ajuda aqui, Murilinho. A última reunião nossa da CPI das contas públicas da Prefeitura Municipal de Goiânia, dos últimos 9 anos, 2 anos e 3 meses gestão Iris Rezende e 6 anos e 9 meses gestão Paulo Garcia. Eu sou o relator e sou o criador desta CPI e encerro os seus trabalhos agora, 2 horas da tarde, com o meu relatório final, que apresenta mais de 4.000 páginas de documentos, de provas, de tudo que se roubou na Prefeitura Municipal de Goiânia. Por isso vocês vão ver daqui a pouco entrando comigo aqui no auditório Oscar Eurico da Câmara, onde vai acontecer esta última reunião da CPI. Todos os senhores, as senhoras e os jovens vão ver as malas cheias do Cajuru. Só que as minhas malas cheias não são cheias de dinheiro público, são cheias de documentos públicos, de provas cabais de tudo que fizeram com Goiânia nos últimos 9 anos. E vamos ter que continuar com esta CPI, porque não adiantou nada. Essa CPI, ela encerra hoje. Segunda-feira tem que começar outra. Até porque continuam roubando. E daqui a pouco, no início da CPI, como relator, eu também vou falar do que está acontecendo agora na Prefeitura Municipal, na gestão Iris Rezende, com a Secretaria de Educação. Prefeito Iris, preste bem atenção. O seu secretário de Educação pode levar o senhor à improbidade, ou seja, a caçá-lo por corrupção na Secretaria de Educação na sua gestão agora, 2017. Hoje é sexta-feira, 15 de setembro de 2017. Portanto, tome cuidado, prefeito Iris Rezende. Eu saí agora do Ministério Público com a promotora doutora Leila Maria, e o caso é muito grave, prefeito Iris Rezende, porque na gestão anterior, na Secretaria da Educação, não nos faltam provas de corrupção na merenda escolar. Tanto que este caso da merenda escolar, nas gestões anteriores, este caso foi parar na Polícia Federal e no Ministério Público Federal. E nos próximos dias pode ter gente indo para a cadeia. Vamos então, Dudu Oritano, para o nosso trabalho. Vai descobrir algum resuminho com o Rafael?
Gostaria de dar bem-vindo a todos os que estão presentes, toda a imprensa, população que acompanha esse trabalho através das redes sociais e aqui presente, toda a equipe da Câmara, equipe dos nossos gabinetes, equipe jurídica, a todos que compareceram na leitura do relatório final. Passo a palavra agora, como sempre de costume, para a fala do relator, vereador Jorge Cajuru. Só um instante, eu gostaria de colocar sobre apreciação a ata da reunião passada, que foi entregue no gabinete de cada um dos vereadores. Se não tem nenhuma reclamação, nenhuma objeção, gostaria de colocar em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada a ata da reunião anterior. Com a palavra, vereador Jorge Cajuru. Presidente Priscila TJ, respeitosos membros desta CPI, aqui presentes na mesa, vereadores Cleibe, Oséias, Jair, só, por enquanto só, não é isso? O Jair saiu, mas já está voltando, não é isso? Creio que ainda não chegou o Milton Mercedes. E também não chegou ainda o vereador Tiãozinho Porto, é isso? Somos 7 membros. Correto, presidente? Sim. Estou esquecendo algum nome, não? Não. Estamos em 4. Portanto, falta Milton Mercedes, falta Tiãozinho Porto e o Jair Diamantino. O vereador Jair compareceu, pediu licença somente para Já vai voltar, atender uma ligação e já está retornando. Perfeito. Bem, antes de mais nada, senhoras e senhores goianienses, nossos únicos patrões, respeitada mídia aqui presente, em especial aos jornalistas goianos, pelos quais tenho um sincero apreço e respeito, porque vejo em seus talentos as condições de trabalho para qualquer centro deste país, embora tenha eu divergências profundas com os donos de veículos de comunicação em Goiás, na sua maioria, porque eu nunca generalizo. E aqueles que representam aqui a sociedade de Goiânia. Eu estou, presidente Priscila TJ e companheiros, em uma situação emocional difícil. Terminei o relatório final desta CPI com a minha qualificada equipe, que Vossa Senhoria conhece, que outros vereadores dessa CPI também conhecem. São 11 profissionais, às 6 horas e 40 minutos da manhã de hoje. Inclusive, durante toda a madrugada, pelas minhas redes sociais, eu transmitia ao vivo flashes desta nossa reunião, em que dela participaram procuradores do Ministério Público Federal, promotores do Ministério Público Estadual, advogados dos mais conceituados de Goiânia e também um ex-ministro da Justiça, advogado reconhecido em todo o Brasil, Dr. José Carlos Dias. Todos eles deram palpites, deram opiniões, fizeram correções, apresentaram suas opiniões em cada palavra que eu aqui redigi neste relatório final e em cada conclusão. A questão emocional é em função de uma notícia que felizmente não se confirmou até agora, mas que pode se confirmar a qualquer momento. Ele trabalhou aqui em Goiânia, e muitos se lembram, morou aqui em Goiânia, na Rádio K do Brasil, que foi minha emissora, que foi como um filho para mim, lamentavelmente cassada em 2002, esta emissora, que fez história em Goiás. Todos reconhecem
até meus inimigos, que o rádio goiano existe antes e depois da Rádio K do Brasil. Inclusive, o vereador Cleibe, menino, era ouvinte dela, já desde a radiodifusora das Feras do Cajuru. Eu falo do jornalista Marcelo Rezende. Eu recebi, mostrei aqui agora para o presidente, 12h29 em meu celular, quando estava vindo para a Câmara do Ministério Público Estadual, onde a qualquer momento chega mais uma mala. E eu explico em segundos sobre malas. Lá eu fui com uma mala buscar o que me foi prometido. E aí recebi, 12h29. Ele brinca comigo, até porque eu não sou, ele aqui é, da Atena, meu irmão, meu pai. Ele escreveu aqui, o vereador Cleibe está junto comigo aqui lendo. Fenômeno, Marcelo Rezende morreu. Viu aí? Eu confesso que cheguei aqui sem condições de ler novamente o meu relatório, de inclusive fazer correções ortográficas, ou até, de repente, algum erro de concordância, porque eu sou humano, embora tenha lido mais do que eu vivi em minha vida. Comecei aos 7 anos, com mamãe merendeira de grupo escolar, que o seu melhor presente a mim era livro. O primeiro foi de Machado de Assis. Depois, ela começou a me provocar, a mexer com os meus sentimentos culturais. Aí ela já começou a entrar em Platão, em Nietzsche. E com 12 anos ela me deu um presente precioso, que talvez alguns aqui, algumas, tenham tido o mesmo sabor. O livro chamado Ética, de Baruch de Spinoza. É um livro grosso, não chega a ser um capital de 600 páginas, de Karl Marx, mas é próximo disso. E no livro de Baruch de Spinoza, se conclui que a ética de 200 anos atrás, hoje, é a mesma. Ou seja, não existe ética. Na classe política, a ética permanece sendo uma palavra de ambiguidade. Ou seja, a ética, para a maioria da classe política, ela é a mesma da vida privada e da vida profissional. Ética só existe uma, ou seja, não existe ambiguidade. Na classe política, a maioria tem a ética, já que eu falei a palavra, literalmente na privada. E Marcelo Rezende, tomara Deus que ele se recupere, porque neste momento a informação é de que o quadro dele, neste momento, é de falência de todos os órgãos. Tomara Deus que ele se recupere. Ele viveu aqui comigo na Rádio K do Brasil e contribuiu muito para a liberdade de imprensa em Goiânia. Quantos? Aqui existe um que trabalha na Câmara, que se lembra bem, o Marcelo Heleno, me parece que ele trabalha com o vereador Gustavo Cruvinel. O Jonas Rocha, que aqui está, que era colaborador voluntário da Rádio K do Brasil, hoje líder comunitário. Marcelo Rezende contribuiu muito para esta liberdade de imprensa. Na época em que a Rádio K do Brasil tinha uma parceria com a Rede Globo, e todos os goianienses que se lembram acordavam com um programa A Hora da Verdade, onde nele se falava de Brasília com Alexandre Garcia, de São Paulo com Carlos Nascimento, José Luiz da Atena, do Rio de Janeiro com Carlos Monforte, do Nordeste com Francisco José, e de Nova York, a Rádio K todo dia,
abria o seu programa com Lucas Mendes e fechava com Paulo Francis, ao vivo de Nova York, lendo as principais notícias do maior jornal americano, The New York Times. Então, concluo dizendo que vou me esforçar aqui para cumprir o meu papel como empregado público, prazerosamente 100% antipolítico e prazerosamente voluntário. E por falar em voluntário, eu gostaria que todos soubessem que aqui abaixo estão as malas que eu trouxe. Neste país, onde se vê nos telejornais diariamente malas cheias de dinheiro público roubado, desviado, desrespeitado, dinheiro de vossas excelências, eu resolvi apresentar o meu relatório final desta CPI, presidente Priscila TJ, Cleibe, Jair, Oséias, demais companheiros, Tiãozinho Porto, meu querido, chegou. Eu resolvi colocar nessas malas mais de 4.000 páginas documentais, que todos os jornalistas, as jornalistas, que todos que quiserem, poderão, ao final desta sessão, abrir cada mala e ter acesso a cada documento. Isso é público, isso não é meu. Qualquer empregado público, qualquer jornalista, poderia fazer este trabalho que eu fiz. São mais de 4.000 páginas documentais, com provas irrefutáveis de tudo o que aconteceu nos últimos 9 anos da administração pública em Goiânia, nas contas públicas da prefeitura, e que foram absolutamente responsáveis pelo déficit financeiro de 30.700.000 reais, pelo rombo financeiro superior a 700 milhões de reais, e a herança, que eu acredito de maldita, recebida pelo atual prefeito Iris Rezende, embora ele tenha sido o pai da criança. Ou seja, a primeira gestão foi dele. 2 anos e 3 meses, Iris, 6 anos e 9 meses, Paulo Garcia. Esta CPI, em meu relatório, e tenho certeza que no preparo de cada um dos vereadores, e eu não tenho queixa aqui de nenhum deles nesta CPI, tenho divergências lá no plenário. No trabalho aqui na CPI, eu não tenho nenhuma queixa pelo preparo de cada um, pela independência, pela postura, embora alguns tenham suas preferências políticas, mas aqui se comportaram como empregados públicos responsáveis. Portanto, eu tenho certeza que eles, e em especial a presidente Priscila TJ, em especial pelo fato de ter eu um relacionamento mais próximo dela sobre este trabalho na CPI. Nos reunimos várias vezes, várias horas, todas as semanas. Então, todos os senhores e a senhora presidente sabem que essas provas que estão aqui nessas malas, e em alguns minutos vai chegar uma mala vermelha com 1.279 páginas que mostram os 9 anos das gestões Iris Rezende e Paulo Garcia na Justiça. Ou seja, tudo o que a Justiça apurou em 9 anos. E eu passo as mãos, neste momento, peço desculpas, e daí eu ter falado a palavra voluntário. Eu quero que esta casa saiba que eu, no meu gabinete 44, não pedi 1 centavo do seu dinheiro goianiense para gastar o que eu gastei do meu bolso, pagando quase 5.000 cópias, rigorosamente R$1.326. Eu poderia, no meu gabinete, como cada vereador aqui tem direito, eu poderia tirar a cópia aqui na Câmara. Eu não quis. Porque no meu gabinete, nem a água e nem o café eu aceito. A minha água é minha. Eu não aceito a água da Câmara,
nem o café da Câmara, nem papel, nem toner, nada. Eu só custo para esta Câmara, no meu gabinete, a energia, a luz do meu gabinete. Eu não custo mais nada. Não preciso do salário de vereador. Todo mês dou para instituições, algumas inclusive indicadas por vereadores, como no último mês a vereadora Priscila TJ indicou uma excelente instituição. Vários meses. Aliás, vários meses, né? Não foi só uma vez. Doutora Cristina, Anselmo, Paulo Magalhães, delegado Eduardo, enfim, vários vereadores que indicam para mim aquelas instituições que estão abandonadas pela Prefeitura de Goiânia desde a gestão de Paulo Garcia e que não recebem verbas há 9 meses. São creches, são asilos, são instituições sérias, reconhecidas, algumas que estavam para fechar e que eu decidi então e registrei em cartório, no Índio Arteaga, ali em frente à Praça do Sol, que eu abriria mão de meu salário e dos 2 maiores salários do meu gabinete, totalizando assim 21 mil reais mensais. Para quem acha que isso é demagogia, tomara a Deus que todo político fosse demagogo. É porque realmente eu não preciso, eu ganho muito bem das minhas redes sociais, dos meus 6 patrocinadores nacionais, tenho uma reserva muito boa em função de uma carreira nacional, onde trabalhei em todas as emissoras do país e recebia salários astronômicos para o país de hoje. Não sabia o que fazer no final do mês com dinheiro. E dinheiro, para mim, é interpretado da seguinte forma: menos é mais. Eu pedi muito pouco nessa vida e Deus me deu em dobro. Sou solteiro, não tenho um periquito para criar, não tenho filhos, e minha companheira, jornalista da revista Veja, correspondente em Brasília, ganha o dobro do meu salário e ela tem a mania de pagar as suas contas. Ela divide mesa comigo. Ela não aceita que eu pague nem jantar para ela. Tem que ser rachado. Portanto, eu sou um cara de sorte. E aqui, então, eu peço a compreensão, presidente, de todos. Eu só tenho esta folha para que os vereadores todos possam ter acesso, os vereadores e os membros dessa CPI, a documentação completa dos 9 anos de gestões Iris Rezende e Paulo Garcia, por provas, por ações. Aí está, nas mãos, para que os senhores tenham. Agora, por gentileza, meu assessor Gabriel, entregue então o resumo para os vereadores e também para a imprensa aqui presente. O resumo, evidentemente a imprensa não iria querer agora, por enquanto, creio, as quase 5.000 páginas que estão aqui nas malas, e como eu disse, em breve, em 10 minutos, mais ou menos, chega a última mala vermelha de documentos do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e do Ministério Público Estadual. Já começo, presidente Priscila TJ, entregando um relatório onde solicito a autorização dos senhores e a compreensão para correção ortográfica e possíveis erros de concordância que não deverão incorrer sobre o conteúdo geral do meu relatório até a próxima terça-feira, dia 19, quando, pelo regimento desta casa, eu terei que ler no plenário. A minha justificativa é em virtude do trabalho ter sido demasiadamente exaustivo para toda a minha equipe, além da grande quantidade de denúncias cabais a serem detalhadas neste relatório. Portanto, solicito esta compreensão caso haja algum erro ortográfico ou de concordância. Vamos em frente. A presidente Priscila TJ queria fazer uma observação sobre as nossas 33 reuniões e 55 depoentes que aqui estiveram. Ela comunicou a mim como relator, e eu respeitei a posição dela, presidente Priscila TJ,
que gostaria de fazer uma observação, antes que eu comece a ler o relatório, imediatamente, da ausência aqui, a meu pedido, e a maioria da mesa concordou com o meu pedido, do afastamento do vereador Zander Fábio, em função das denúncias apresentadas pelo GAECO Ministério Público, para que ele prove sua inocência, e enquanto não prove, para que ele ficasse fora desta CPI. Entendi que era o mínimo do conceito ético. E a presidente Priscila gostaria de fazer uma observação em relação aos trabalhos, quando aqui comandados pelo ex-presidente. Pois não, presidente? Nós havíamos conversado bastante sobre isso, e nada mais importante na vida do que a verdade e a justiça. E mesmo na condução desse trabalho, não será diferente. É do conhecimento público que o vereador Zander Fábio primeiro se licenciou dos trabalhos dessa SEI e, posteriormente, foi afastado por medida cautelar. Porém, temos o testemunho de que, eleito por unanimidade no começo desses trabalhos, sempre agiu corretamente, com respeito, com dignidade, e nunca fez nenhuma objeção a nenhum requerimento, solicitação, ou mesmo não atrapalhou e conduziu de uma maneira muito honrada os trabalhos da SEI enquanto esteve presidente. Então, fica aqui o nosso respeito ao trabalho dele na condução desses trabalhos. Assumi, após o seu afastamento, a presidência, e agora estamos chegando na leitura do relatório final. Gostaria de saber se algum dos membros tem alguma consideração inicial a fazer, antes de começarmos a leitura do relatório. Só antes deles, presidente, eu fiz aqui apenas uma confusão, mas não há nenhum problema. Eu antecipei aos senhores vereadores o que eu vou ler. Portanto, os senhores estão lendo antes de mim. Na verdade, eu entreguei para os senhores o meu relatório. O que eu queria entregar é isto aqui. São os 9 anos das contas públicas, segundo a Justiça de Goiás. Todas as ações estão aqui. Então, podem ficar também com o meu relatório, não há nenhum problema ler antes de mim, não tenho nada para esconder, até porque vou ler. Mas aqui, eu tenho uma cópia só. Quem quiser saber tudo o que aconteceu em Goiânia nos últimos 9 anos, e depois a imprensa que quiser saber também, está aqui. Ação por ação, com relação a tudo da administração pública municipal, em todas as pastas, nesses 9 anos da prefeitura. Portanto, está aí em caráter duplo. Como não temos... O meu relatório e também as ações, presidente. Obrigada, vereador. Como não temos nenhuma questão de ordem, já vamos passar para o relator conduzir a leitura do relatório. Perfeito. Aprendi nessa vida que quem não tem gratidão não tem caráter. Aqui reafirmo o meu prazeroso compromisso de sempre trabalhar no plural e jamais no singular. Aqui registro em ata os nomes de pessoas raras que amam Goiânia e que sonham pelo fim do desrespeito ao dinheiro público. Eles têm seus dedos neste meu relatório e respeitaram minha palavra final. Acaba de chegar a última mala vermelha do Ministério Público com 1.279 páginas. As malas estão à disposição da imprensa quando quiser e dos vereadores, com todas as provas do que este relatório apresentará e também acrescentará. Portanto, eu aqui registro doutores Colemar Moura, Rogério Paz, Emílio Marques, Yuri Benhur, José Carlos Issi, Marcos Gomes, Maria Clara e representantes do Judiciário Goiano que preferem seus nomes em sigilo. Sigo aplaudindo Maria de Lourdes Corsino Pérez, que acompanhou cada minuto comigo, uma joia rara, principalmente no seu conteúdo ético. Gabriel Cruvinel, no mesmo perfil, e seguindo, Lidiane Rodrigues, Vicente Datena, meu afilhado,
Dudu Aritana, Luana Balduino, Pontes Barcelos, Murilo Arraes, Victor de Oliveira, Gabriela Amaral, André Pupulim, Fernando Gabeira, que é meu diretor voluntário de projetos. Desta casa, Elias Vaz, Cristina Lopes, Clécio Alves, Carlim Café, Jair Diamantino, Vinícius Cirqueira, e cada membro desta CPI, sem exceção, merecedor do meu respeito, representando na pessoa da presidente Priscila TJ, do TCM, doutor Honor Cruvinel e doutor Joaquim de Castro, o ex-presidente e o atual. Seus preciosos colaboradores, auditores e técnicos que trabalharam comigo dia a dia, Carlos Andrade Silveira, Raniel Lúcio Menezes Lopes, José Carlos Bizinoto, Rodrigo Zanzoni, Célio Roberto de Almeida e Rubens César Gomes Pereira. Por fim, ex-secretário e servidores públicos nos últimos 9 anos, que merecem minha inteira confiança. Toda a equipe de assessoria, toda, sem exceção, equipe de assessoria de imprensa desta Câmara, e eu faço o nome da jornalista Jo, o meu agradecimento. A toda a equipe técnica e de apoio, verdadeiros guerreiros, que os enalteço e enalteço em nome de Paulo de Tarso, funcionário desta Câmara e uma reserva moral como empregado público. E a cada mão da equipe de taquigrafia, que eu chamo cada uma de menina, são as minhas meninas, e inclusive ao super decano funcionário desta Câmara, Wilson Violatti, que todos os dias, nesses 9 meses, acende as luzes desta Câmara às 5 horas da manhã, quando eu aqui chego, e ele é testemunha. Eu chego todo dia às 5 horas da manhã e saio às 8h30 da noite. É ele quem acende a luz para mim. Em função de minha visão, é ele quem me leva até a sala do Dr. Paulo de Tarso para eu esperar a hora de assinar a lista de presença e de ser, como tenho sido todo dia, o primeiro a fazer o uso da palavra, porque chego primeiro. E não por questão política, porque desde criança, aos 15 anos, na Rádio Renascença de Ribeirão Preto, ao lado de meu irmão e pai José Luiz da Atena, de Marília Gabriela e de Paulo Henrique Viana Leitão de Carvalho, hoje no canal Discovery, eu era assim com eles. Eu era o primeiro a chegar na rádio e o último a sair. Nunca fui de dormir. Aliás, odeio dormir. Até porque penso que vou ter toda a eternidade para dormir. Então, nesta vida, é melhor ficar acordado. Obrigado, Wilson Violatti, por esse seu carinho comigo. Concluo lamentando que o presidente desta Câmara, André Azeredo, não me ofereceu, em função de sua postura miseravelmente econômica, para juntar dinheiro público pelo seu sonho obsessivo de devolução do dinheiro ao erário, à prefeitura. O respeito, mas creio que ele poderia pelo menos me atender na primeira reunião em que eu apresentei uma solicitação, juntamente com a presidente hoje, na época vice, Priscila TJ, lhe pedindo auditores fiscais e jurídicos externos. E eu não pude ter. Eu tive auxiliares desta casa trabalhando comigo. Fora da casa, eu tive que pagar do meu bolso um auditor contábil, um auditor jurídico
e um auditor fiscal. Paguei rigorosamente o salário de R$4.000 a cada um deles, por todo o trabalho. Portanto, fizeram um preço especial a mim. Mas eu agradeço ao presidente André Azeredo, porque ele me forneceu integralmente a preciosa contribuição do Tribunal de Contas do município. Foi ele quem se empenhou a disponibilizar todos os auditores e técnicos do Tribunal de Contas do município e o seu presidente para me ajudar, e me ajudar muito. O relatório da Comissão Especial de Inquérito, que para mim, confesso, não ser um nome agradável, eu prefiro o nome CPI. Eu odeio o nome SEI. Até porque nas ruas de Goiânia, quando você fala para alguém que você é relator de uma SEI, eles perguntam: o que é SEI, Cajuru? É centro econômico? É hospital? É clínica de recuperação? As pessoas não sabem, presidente, o que significa SEI. Agora, as pessoas sabem o que significa CPI. Elas sabem que tem rolo em CPI, que tem roubo, que tem corrupção, que tem investigação, que tem fiscalização. Portanto, eu trato de CPI. Criada para apurar irregularidades em contratos e convênios firmados pela Prefeitura de Goiânia, administração direta e indireta, autarquias e empresas, buscando as causas do déficit mensal de R$30.700.000 nas contas públicas do município de Goiânia, no período de 2008 a 2016. Relator Jorge Cajuru. Membros titulares, começando com o vereador Zander Fábio, posteriormente substituído pela vice-presidente Priscila TJ, a meu pedido, vereador Oséias Varão, vereador Tiãozinho Porto, vereador Jair Diamantino, começou com o vereador Edson Automóveis e posteriormente Cleibe Moraes, que aliás aqui registro, fez um trabalho que a sociedade goianiense tem que respeitar. Ele não faltou, ele esteve presente nas reuniões, ao contrário, porque eu não minto, quem mente também rouba, do Edson Automóveis, que era um membro que nunca esteve aqui, nunca participou de reunião. Alguém se lembra dele aqui em alguma reunião? Ele nunca participou. Ele veio em uma, mas ficou em silêncio. Portanto, ele era um poste aqui, rigorosamente um poste. E o suplente que aceitou. Veja a situação, senhoras e senhores. 3 suplentes e apenas um aceitou participar da última reunião desta CPI e desta, que é hoje o relatório final. Me parece que ele ainda não chegou. Não, ainda não. Né? O vereador Milton Mercês. Aliás, meu assessor, Murilo Arraes, você que é muito ligado ao Milton Mercês, o encontre imediatamente e peça que ele venha trabalhar, porque ele disse que não iria falhar. Ele é presidente do meu partido. Até porque se ele não estiver aqui, no mais rápido possível, eu vou pedir a expulsão dele do meu partido. Porque será uma irresponsabilidade com a sociedade goianiense. Ele se comprometeu comigo e com a vereadora Priscila, presidente dessa casa, que ele estaria aqui hoje. Hoje é o relatório final. Aqui tem 6 vereadores. E se na votação ficar 3-3, quem vai decidir? Eu vou ter que pedir para alguém aqui? Não posso, o regimento interno não permite. Ou seja, o relatório pode ficar 3-3. Nós estamos em quantos aqui? Estamos em 6. 5, mas a presidente vota se houver empate, não é isso? Então seria importante ele estar aqui, até porque a CPI é formada por 7. O localize, por fineza, Murilo. Ou então também eu vou pedir para que você trabalhe no gabinete dele, não no meu. Sumário do relatório. 1. Introdução. O papel da Câmara Municipal de Goiânia. Da CPI. Dos limites
da CPI, da finalidade da CPI, da instalação dos procedimentos e do prazo para a conclusão. Breve histórico da criação, composição e início dos trabalhos da CPI, do método de trabalho, dos objetivos, documentação, dos depoimentos e oitivas, diligências externas, das pastas analisadas, Tribunal de Contas do Município, TCM, Agência Municipal de Turismo e Lazer, AGETU, Secretaria Municipal de Finanças, Conta Única, Folha de Pagamento, um dos maiores crimes da história de Goiânia, que os senhores e as senhoras tomarão conhecimento hoje pela primeira vez. Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, que eu aproveito para rapidamente lembrá-los. Merenda escolar. A corrupção na merenda escolar é algo que nos causa corrupção da merenda escolar na educação estará aqui neste relatório final e poderá... Veio rapidinho o Milton Mercedes, hein? Olha o que ele falou, morre de medo do Cajuru. Mentira, nada, ele é um gozador. Eu sabia que ele não iria falhar. Mas veio de chapéu, é um fazendeiro. É um fazendeiro. É. Aí ele fala que é fazendeiro e ele fica me ligando toda hora para que eu explique para ele as palavras que eu uso. Eu ontem usei para ele que o Paço Municipal de Goiânia, nestes 9 anos, foi um passo enxurdeiro. Ele está até agora tentando achar o que significa enxurdeiro, o Milton Mercedes. Mas sobre a educação, rapidamente, porque é relatório. É gravíssimo e está nas mãos da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, e nos próximos 15 dias, e por isso eu pedi aqui, na antepenúltima reunião, mais uma semana para trabalhar nesta CPI. Não fui atendido pelo regimento da casa, fui proibido. Quero que a sociedade goianiense saiba e que se registre em ata que eu pedi apenas uma semana para continuar o meu trabalho, porque com uma semana eu iria trazer aqui a condenação e inclusive a prisão de uma ex-servidora pública por causa da corrupção na merenda escolar. E cobrem de mim depois, todos vocês. Nos próximos 15 dias, esta cidadã terá a sua prisão pedida por corrupção na merenda escolar. E agora pasmem. A corrupção na merenda escolar e na educação em Goiânia, no município, segue o fluxo, senhoras e senhores. Ela não acabou. Eu fiquei até 12h20 no Ministério Público Estadual com a promotora doutora Leila Maria. Entreguei a ela o ofício e ela já começou a investigação, senhora presidente, senhores membros, e talvez na semana que vem ela já vai apresentar a denúncia contra o atual secretário de Educação da gestão Íris Rezende. E entrei ao vivo ao chegar aqui na Câmara, nas minhas redes sociais, e educadamente avisei o prefeito, porque sei que com todos os seus defeitos, o Íris é cuidadoso com corrupção em administração. Não sou tolo, como a maioria dos políticos. Íris tem outra estratégia e usou dela nesses 58 anos, na minha opinião, aqui é a opinião pessoal, para se enriquecer. Com sobra de campanha, com caixa de campanha. Ele não ficou rico como advogado em 1950, como ele fala. É evidente que isso é uma tolice. Acreditar nisto é cegueira total. A minha não é total, é quase total. Mas o prefeito corre o sério risco de improbidade, eu avisei, de improbidade,
E sei que o Íris não está sabendo. Ele vai ser surpreendido com esta denúncia do Ministério Público, porque segue na educação a corrupção da merenda escolar, lamentavelmente. Comurg, Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação, CEPLAN, Habitação. Nessas malas, somente dessas duas áreas, planejamento e habitação, nós temos provas documentais de 1.618 páginas. Somente dessas duas áreas. Instituto Municipal de Assistência, Saúde e Social dos Servidores Municipais, IMAS. Convênio entre a Associação Goiana dos Municípios, AGM, e uma empresa chamada Geopix. Para terminar a minha introdução, a conclusão com os resultados e encaminhamentos finais. Vamos então ao resumo dos pontos importantes das gestões Íris Rezende e Paulo Garcia. Íris por 2 anos e 3 meses, Paulo Garcia por 6 anos e 9 meses, de 2008 a 2010. 1. Senhoras e senhores. Vereador Jorge Cajuru, só atender uma questão de ordem do vereador Oséias Varão, só um instante. Boa tarde, presidente. Boa tarde, relator Cajuru, demais membros, Jair Diamantino, Clery Moraes, Milton Mercedes, Tiãozinho Porto, imprensa aqui presente, demais cidadãos. É só uma dúvida, presidente. Até onde eu estou informado, nós estamos no prazo limite para a conclusão dos trabalhos dessa CEI. Eu queria confirmar se hoje realmente é o último dia de trabalho regimental desta CEI. Se é o último dia, nós estamos aqui num possível impasse e numa certa dificuldade, porque eu noto que o vereador Jorge Cajuru está se propondo a ler um resumo do relatório. E nós temos, portanto, um relatório bem maior que não será lido, é isso mesmo? Vereador Oséias, o problema é um só. Se o senhor quiser, eu leio com o maior prazer, até porque o senhor sabe que eu não sou preguiçoso, né? E o senhor sabe que eu não durmo. O senhor já foi na minha casa, inclusive, com seus filhos. Portanto, se o senhor quiser, eu fico aqui até segunda-feira. Porque para ler tudo, eu vou até segunda. São 4.734 páginas. Eu vou resumir, porque a imprensa goiana, ela e a sociedade, não talvez queiram esperar que o Cajuru fique aqui lendo quase 5 Não, mil páginas. eu estou questionando esse ponto, vereador, apenas devido a uma preocupação que tenho. Me parece que nós temos a obrigação de votar esse relatório hoje. Por isso que eu vou resumir. Como é que eu vou votar um relatório sem conhecer a sua integralidade? Eu gostaria de saber como funciona. Ela está aqui, eu entreguei para o senhor antes. Entregou a integralidade agora. está aqui. O senhor entregou agora. Agora, antes Isso. que eu falei, antes de começar a falar, eu entreguei para o senhor. Isso. Perfeito? Antes de ler. Eu terei tempo para ler esse relatório? Claro, enquanto eu vou lendo, o senhor vai lendo aí o resumo e tudo aqui. Eu gostaria. Perfeito ou não? Vereador Jorge Cajuru, doutor Paulo de Tarso, por favor, me informe aqui. O doutor Paulo de Tarso, que é o nosso diretor legislativo e consultor jurídico, informou à mesa que o relatório deve ser lido na integralidade, vereador Jorge Cajuru. Mas eu sei o regimento, doutor Paulo de Tarso. Nenhum, vamos ficar claro aqui, nenhum relator da CPI do transporte coletivo, Anselmo Pereira, do transporte, do ASMT, Eduardo Prado, nenhum leu o relatório completo. Eles fizeram um resumo. Aliás, vamos ser francos, eles nem fizeram o relatório, sociedade goianiense. Quem fez o relatório foi o doutor Paulo de Tarso. O meu foi o Cajuru que fez. Para que a sociedade saiba. O meu foi o Cajuru. Jorge Cajuru, com a sua equipe. É triste saber disso.
ou seja, o despreparo parlamentar. Relatórios foram feitos pelo Dr. Paulo de Tarso. Inclusive, um deles, ele fez integralmente, da primeira palavra até a última. E ele está aqui. Ele pode perguntar a ele se eu precisei de uma palavra dele. Nenhuma. Não que não fosse importante. Pelo contrário, seria. Mas eu disse a ele, publicamente, falei, eu não vou perturbá-lo. Essa é uma obrigação minha. É uma responsabilidade minha. Portanto, eu fiz. Vereador. Agora, se o presidente quer fazer a votação, se é para ler tudo, ou se é para ler o resumo que contém tudo. O resumo contém tudo. Tudo que está aqui, e tudo que está nessas malas, que não tem dinheiro, que só tem documentos, está aqui. Como jornalistas do Popular, do Diário da Manhã, do Opção, como jornalistas fazem, sabem resumir um relatório. Se você souber resumir um relatório, você vai trazer um conteúdo absolutamente precioso, que agradará ao vereador Oséias e a todos. Agora, se quiserem ler tudo, aí vamos demorar uma semana para concluir este relatório final. Desculpem. Vereador Jorge Cajuru, Pois não. o relatório, inclusive, pode ser somente entregue à mesa e votado. Porém, se algum membro solicitar a leitura integral, é obrigatoriedade. Agora, nós podemos solicitar que o vereador Oséias Varão retire o seu requerimento e aceite. Se ele retirar e aceitar a leitura do resumo, nós vamos proceder à leitura do resumo. Presidente, eu não quero aqui passar por um preciosista desnecessário. Não é esse o meu sentido, não é o propósito da minha fala. Eu só estou fazendo uma pergunta. Eu sou advogado, tenho formação jurídica e sei da importância, da relevância, do significado de um relatório como esse. É inconcebível para mim, como jurista e advogado, votar um relatório que não tive conhecimento do seu inteiro teor. É só esse ponto que questiono. Repito, não quero ser preciosista sem necessidade. Se alguém me mostrar como é que eu vou votar um relatório sem conhecer o seu inteiro teor, eu retiro meu pedido. É esse o ponto. Se não me mostrarem como é que eu vou votar um relatório sem conhecer o seu inteiro teor, eu retiro meu pedido. É só isso, presidente. Mantenho o meu pedido e proponho, inclusive, que se alguém me mostrar como é que eu vou votar um relatório sem conhecer o seu inteiro teor, eu retiro meu pedido. Uma parte. Vereador Oséias, o senhor pode ter certeza absoluta. Eu sei de seu posicionamento, de sua preferência política, do tanto que o senhor é admirador de Iris Rezende. Não estou fazendo acusação. Estou fazendo aqui aquilo que todo o plenário sabe. E como irista, o senhor deve se recordar da história de Iris Rezende. Iris Rezende sempre foi um homem público que se preocupava em tomar conhecimento das coisas. O Iris sempre deu um exemplo para nós, de tomar conhecimento de tudo. Eu lhe entreguei, antes de começar a ler, tudo aqui. Portanto, esse tempo que o senhor ficou aqui falando agora, o senhor já estaria na metade. Um homem inteligente como o senhor, um advogado como o senhor, concordam ou não, as pessoas? O senhor já teria lido a metade aqui, o senhor é um homem inteligente. Então, só de bater o olho, o senhor já iria ver. Agora, os 4.000, os quase 5.000 documentos aqui, aí não tem condições. Aí o senhor teria que ver depois. Agora, só que cada palavra aqui que eu disser, ela tem aqui, tem a prova aqui. E tem a prova na justiça também. O senhor, como vereador, pode ir lá, assim como eu fui e busquei todas as provas. Então, aqui está, nas mãos, cada um. Basta ir lendo e ir vendo. Está tudo aqui. Perfeito? Esse aqui? Não, nós estamos no impasse. Esse assunto não pode ser votado, não pode ser colocado em apreciação. Eu vou passar a última vez a palavra ao vereador Oséias Varão. Essa CPI não vai nadar e morrer na praia, não. Nós vamos ler o relatório hoje. Não é necessária a leitura dos arquivos que acompanham o relatório. E se o senhor
não retirar o seu requerimento, vou passar. É um direito, fica claro, é um direito. O senhor está dentro do seu direito de requerer a leitura integral. Agora, a minha orientação é que seja feito um voto de confiança ao relator, toda a sua transparência, que ele agiu sempre com essa SEI, e disponibilização esse relatório foi feito a muitas mãos, a todos que quiseram contribuir, inclusive minha equipe jurídica contribuiu com a fabricação do relatório. Inclusive, foi alvo de denúncia minha aqui nessa casa, que nós votamos, eu não lembro se o senhor estava no plenário, foi votada a prestação de contas do Balanço Geral de 2012 do prefeito Paulo Garcia, numa votação simbólica nessa casa e única, sem publicação na pauta, a imprensa não tomou conhecimento, em 1 minuto e 30 segundos. E esse balanço, vereador Oséias, continha 39 volumes. Nenhum vereador pediu a leitura dos 39 volumes. Foi a leitura do relatório do vereador Anselmo que foi votado, apesar do processo ter 39 volumes. Então, eu apelo ao seu bom senso, porém, nós não vamos constrangê-lo a não usufruir do seu direito, se assim o senhor não abrir mão. Eu já estou me sentindo constrangido, presidente. Até pela fala do vereador Cajuru, que quis dar a entender para o público aqui presente que estou fazendo isso. Eu não quis dar, não. Eu dei mesmo. Isso. Não é bate-boca, não. Presidente, eu gostaria de ter a minha palavra garantida, por gentileza. O vereador Jorge Cajuru, que afirmou para o público aqui presente que estou fazendo o que estou fazendo porque tem algum compromisso político com o vereador, com o prefeito Íris Rezende. Isso me constrange. Não disse isso. Desnecessariamente. Eu disse que o senhor é irista. Não falei que o senhor tem compromisso. A palavra está garantida, presidente? Sim, vai se falar. Só depois. Vereador, pode, sua palavra está... O senhor tem tempo de falar agora. Então, essa é uma maneira recorrente do comportamento do vereador Cajuru aqui na casa. O vereador Cajuru, quando lhe falta argumentos, ele tenta desqualificar o orador oponente. Isso é uma corrente, constante aqui na casa. E é mais um exemplo disso na minha avaliação. Portanto, eu insisto na necessidade premente, fundamental, de que o relatório seja feito, a leitura do relatório seja feita na sua integralidade, presidente. Sem delongas, nós leremos o relatório integralmente. Presidente Priscila TJ, eu insisto, e creio que a sociedade goianiense vai entender. Eu vou ler o relatório resumido. Não vou ler integral, porque não vou ficar aqui até segunda-feira. Eu acho que tem que haver aqui uma votação, se os outros vereadores e membros concordam ou não, com o vereador Oséias Varão, repito, Irista Futebol Clube, e lhe respondo que nunca me falta argumentos na vida, aliás, sobram argumentos para mim, até pela minha cultura. Portanto, há um outro mecanismo. Qual? Já que eu sei que ele vai votar contra o meu relatório, porque, gente, eu não tenho hipocrisia comigo. Comigo não tem hipocrisia. Eu estou careca de saber que ele vai ser contra o meu relatório. Até porque eu vou mostrar a irregularidade da gestão do Íris. Ou os senhores acham que eu só investiguei a gestão do Paulo Garcia? Eu sou isento. Eu não tenho sentimento nem pelo Íris e nem pelo Paulo. Aliás, eu odeio os dois. Nunca tive nenhum sentimento pelos dois. Pelos dois. Lamento que um deles faleceu. Até porque ele era um grande filho. E eu admiro os grandes filhos. Agora, eu nunca tive simpatia por nenhum deles. É de domínio público. E todo mundo sabe como é que eu sou. Eu não tenho aliado. Eu não tenho ninguém. Eu sou sozinho. Então, que ele use o mecanismo do quê? De tentar anular o meu relatório. Que ele tente anular se ele não quer compreender. Agora, puxa vida, não é possível que as pessoas não vão compreender aqui nessa mesa que não tem como você ler 4.000 e quase 800 páginas, meu Deus do céu. Vereador, nós já resolvemos o impasse aqui.
Quero só saber se o senhor concorda. Esse aqui é seu relatório e esse aqui é o anexo número 1 que vai acompanhar. Pode ser? Esse é o seu relatório. O senhor aprova como relator? Sim. Esse é o seu relatório. Esse é o meu relatório. Esse aqui é o anexo número 1 que vai acompanhar o relatório, ok? Que eu não preciso ler. Faça a leitura do seu relatório, Muito por obrigado, favor. presidente. Muito obrigado pela sua compreensão. Vamos lá, então. Vamos trabalhar, gente. Começamos pela gestão Iris Rezende. E esse é o problema, né? Eu vou começar pela gestão Iris. O que, aqui na mesa, evidentemente vai incomodar gente. Vamos lá. Senhoras e senhores goianenses, se lembram ou não? Contrato firmado entre a Prefeitura de Goiânia, na gestão Iris Rezende, com a corrupta construtora Delta. Aqui em Goiás, comandada ela em 2008, na gestão Iris Rezende, pelo gangster contraventor Carlos Cachoeira. Contrato firmado para a construção do viaduto da Avenida 85, no valor de 18 milhões e 100 mil reais, em dezembro de 2008. A Prefeitura fez, estranhamente, um aditivo de 2 milhões e 300 mil reais no contrato, que já era de 18 milhões e 100 mil reais. Firmou ela um outro contrato com esta corrupta Delta, cujo seu presidente, Fernando Cavendish, está preso, usa tornozeleira e está prestes, e tem gente em palácio sem dormir, porque ele está prestes a fazer delação premiada. E aí, na época ele solto, ele veio a Goiânia, acompanhado do senhor Carlos Cachoeira, e firmou um outro contrato com a Prefeitura na gestão de Iris Rezende, no valor de 13 milhões e 700 mil reais. Aquele viaduto lá, que parece um viaduto de isopor, não parece? Ali parece que o concreto é de isopor. Viaduto 85. 13 milhões e 700 mil reais. Primeiro valor, 18 milhões e 100 mil reais. Bom, 13 milhões e 700 mil reais, que em menos de um ano, senhoras e senhores, foi aditivado, pasmem, para 16 milhões e 800 mil reais. Ainda na gestão do prefeito Iris Rezende, sem nenhuma motivação justificada. Nenhuma. Não é o Cajuru que diz, é a justiça. 2. Portanto, o contrato com a Delta, a irregularidade que este relatório aponta. 2. Na educação, contratos com a empresa Capital Assessoria e Empreendimentos Limitada para a construção da Escola Municipal Barra dos Ventos, no setor Barra dos Ventos. O contrato original era de R$ 976.675,61 e passou por meio dos referidos aditivos para o montante de mais R$ 200 mil. Estranho, não? Que somente no aditivo 3 foi realinhado o valor do contrato em R$ 241.030,56, ultrapassando o limite legal, bem como o aditivo número 4 ratificou o aditivo anterior, realinhando-o em R$ 244.425,90. 3. Contratos irregulares com a empresa Casinha de Pérolas, na compra de 70 mil livros, no valor superior a R$ 1 milhão, e aqui o detalhe, sem licitação. Gestão Iris Rezende. Sem licitação. 70 mil livros. Contrato irregular
com a empresa Casinha de Pérolas. Chegamos à gestão Paulo Garcia, 2011-2016. Não há nenhuma dúvida. No que tange à corrupção, a diferença da gestão Íris para Paulo Garcia, ela é oceânica. Para não usar o adjetivo que vai me provocar o vereador Milton Mercês a querer explicar o que significa. Na verdade, a diferença da gestão Íris para Paulo Garcia é uma diferença abismal. Abismal. Na saúde. Contratos superfaturados para a prestação de serviços de UTIs no montante total de R$ 205.329,64. Eu vou repetir. Um montante. R$ 205.329.073,64. 2. Prática da conta única. Crime considerado de pedaladas fiscais. As provas de tudo que eu falo estão aqui, em documento e em vídeos. Inclusive a palavra pedalada fiscal foi aqui nesta casa, com os senhores vereadores, foi usada pelo ex-secretário de Finanças, de Paulo Garcia, Cairo Peixoto, que só trabalhou 90 dias com ele. Ele mesmo confessou aqui, nesta CPI, e os pendrives estão aqui ao dispor da imprensa e da sociedade. Os vídeos todos do que eu falo estão aqui. Tudo que eu falo tem vídeo. Nada que eu falar aqui tem ausência de vídeo. Ele disse, o senhor Cairo Peixoto, categoricamente, aspas, o prefeito Paulo Garcia me pediu para cometer o crime de pedalada fiscal e eu não aceitei. Fecha aspas. Declaração do ex-secretário de Finanças. Inclusive chamou o vereador Milton Mercês, não foi? Para ouvir a conversa com Paulo Garcia. Portanto, nós temos uma testemunha aqui do que eu estou falando. E ontem ele esteve no Ministério Público e ele está, para mim, parece que ele está presente aqui na plateia. Este homem absolutamente íntegro como servidor público. Ele está aqui na plateia. E eu vou falar e ele vai dizer se é mentira. E eu não falo com ele há algum tempo. O senhor esteve ontem para mostrar o tanto que eu sou bem informado, preparado e tenho argumentos. O senhor esteve ontem no Ministério Público Estadual com a promotora Leila Maria. Verdade ou mentira? Esteve lá para falar o que o meu relatório traz. Para falar o que aconteceu na gestão Paulo Garcia. E ela, promotora, já iniciou a investigação. Não só da conta pública, como de algo que o ex-secretário também tem conhecimento, que eu vou chegar aqui, chamado folha de pagamento. Um outro crime abismal na gestão Paulo Garcia. 3. Deixar a gestão devendo para prestadores e fornecedores, gestão Paulo Garcia, no montante de 660 milhões de reais. O então prefeito Paulo Garcia, e também sei que a promotora questionou o ex-secretário sobre isso. O prefeito Paulo Garcia, quando convidou o ex-secretário de Finanças, Cairo Peixoto, disse a ele que a prefeitura tinha, presidente Priscila TJ, senhores membros, tinha um caixa de 20 milhões. Em 2 dias, quando ele tomou conhecimento da real situação da prefeitura, ele viu que ela devia 500 milhões. Mentindo, senhor secretário? R$500 bilhão era a dívida. Ou seja, o prefeito mentiu para o seu secretário, que naquele momento estava sendo convidado para ocupar a pasta de finanças. 4. Gestão Paulo Garcia. Deixar a gestão devendo os encargos da folha ao IPSM e IMAS no valor de 320 milhões de reais.
Resumo das principais pastas. Folha de pagamento. A contabilidade da folha de pagamento não expressa a realidade financeira do Tesouro Municipal, que não contabiliza os gastos com as folhas da Comurg e Condata. No entanto, elas são pagas, de fato, com recursos do Tesouro. Caso haja uma folha única para as administrações diretas e indiretas, teríamos a então realidade da folha do município de Goiânia, possibilitando assim a busca de soluções reais. Neste sentido, temos de fato a incorrência da Lei de Responsabilidade Fiscal na folha de pagamento do município na gestão Paulo Garcia. IPSM, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. Pode-se concluir, neste meu relatório, que existe uma relação, no mínimo preocupante, entre os gestores dos recursos do IPSM com os administradores dos fundos de investimentos. Para elucidar essas questões, necessário seria uma investigação detalhada e realizada por profissionais competentes da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas dos municípios e até do Banco Central do Brasil. Em tese, as condutas acima descritas podem ser tipificadas no Decreto-Lei 201, artigo 4, inciso 8, aspas, omitir-se ou negligenciar em defesa de bens, rendas, fecha aspas. Cabe a esta CPI indicar ao órgão fiscal da lei o indiciamento ou proposição das ações civis públicas cabíveis a todos os ex-presidentes, desde a criação do IPSM em 2002, pois foram omissos ou coniventes e não tomaram atitudes visando a proteção dos investimentos do IPSM. É preciso aumentar o poder de fiscalização para evitar desvios e prejuízos. Chego agora à saúde. Esta CPI, em meu relatório, identificou comportamentos passíveis de tipificação de crimes de improbidade administrativa à gestão Paulo Garcia por parte dos gestores da Secretaria Municipal de Saúde. O modelo adotado pelas administrações investigadas de priorização de destinação de verbas para a rede privada em detrimento da rede pública de saúde levou nossa rede básica ao sucateamento. A falta de verbas para o setor de saúde, o chamado subfinanciamento, é um dos principais motivos dos problemas dos serviços de atendimento de urgência e emergência. E ao sentir dos membros deste colegiado, foi o que conduziu e ainda conduz o sistema de saúde de Goiânia para o caos absoluto. A nosso sentir, a privatização da saúde é crime de lesa administração. A rede privada deve ser auxiliar da rede pública e não o contrário. A prática verificada por esta CPI se constitui em uma inversão de valores que não pode mais ser tolerado. Por conta desta má gestão, Paulo Garcia, dos serviços públicos de saúde, do qual acreditamos intencional, é que a gestão aos poucos tem sido transferida para o Ministério Público e o Judiciário, através da busca incessante da população a estes poderes, o que, de certa forma, prejudica aqueles que a ele não se socorrem. A inversão deste modelo é medida que se impõe, sem que com isso afaste do Ministério Público a responsabilidade para apurar a falta, inércia
ou incompetência dos gestores da Secretaria Municipal de Saúde nos períodos investigados. 9 anos. Algumas práticas identificadas, deixamos de relacioná-las por já serem objeto de ações por parte do Ministério Público e que estão contidas aqui nas malas, que não tem dinheiro, só tem documento. Educação. Diante do exposto, resolve a comissão, a CPI, indiciar as ex-secretárias por crime de improbidade administrativa, artigo 10, inciso 1, da Lei 8.429/1992. Informação deste relator, Jorge Cajuru, na Polícia Federal e no Ministério Público Federal, de que virão, muito em breve, denúncias e comprovações cabais, com direito até a pedido de prisão, neste escandaloso caso de merenda escolar. Lamento, como relator desta CPI, que por forças ocultas fui eu impedido de continuar nossa investigação por mais uma semana, pois assim teríamos condições de antecipar novos fatos e repetidos crimes cometidos na merenda escolar na área da Secretaria de Educação. Eu não enxergo bem, mas eu escuto muito bem. Eu só tenho meio olho, este aqui é prótese. Mas eu tenho 5 ouvidos. Eu estou falando e o vereador Oséias, ao ouvido da presidente, disse assim: forças ocultas como? Eu digo, vereador, presidente da Câmara, André Zereni. Não foi não, vereador. Foi, evidentemente. Eu não tenho cuidado, não, eu falo o que eu quero. O senhor não é meu pai para falar cuidado para mim? Eu fui impedido, literalmente, de continuar por pelo menos mais uma semana. Sendo que outras CPIs dessa casa puderam continuar até mais 15 dias, depois do prazo, na história dessa casa. Isto foi me relatado por Elias Vaz, por Anselmo Pereira, por Clécio Alves. Por isso que eu disse que eu fui impedido. Eu não falo por falar. Eu não aciono a boca, vereador, antes de ligar o cérebro. Eu, antes de acionar a boca, eu ligo o cérebro. Portanto, a minha palavra é porque eu tenho argumento. Entendeu? Argumento. E, por fineza, se limite a ver o relatório, porque o senhor está me prejudicando. Estou lendo, né? Está atrapalhando, concorda comigo? É difícil. Chegamos à Comurg. Este relator, Jorge Cajuru, conclui que a Comurg vem sofrendo crimes. Lamento de novo, vereador Milton Mercedes. Pegue aí no seu celular. Entre aí no Micaelis, por favor. Crimes solapados. Não podendo, solapados. Não podendo continuar dependente do tesouro do município de Goiânia. O atual secretário de Finanças, Oséias Pacheco, disse na última quinta-feira ao prefeito Íris Rezende, e quem duvidar, pergunte a ele. Ele é um homem sério, eu tenho o maior respeito por ele. O senhor Oséias disse que, na opinião dele, a Comurg tinha que, sabe o quê? Fechar. Liquidação judicial. Foi o que ele informou ao prefeito. E o prefeito Íris Rezende, em fevereiro deste ano, aqui está o pendrive, deu uma entrevista ao vivo para o facebook.com/Cajuru Goiás, onde ele falou categoricamente que a Comurg não tinha solução, tinha que fechar. Opinião dele. Aí ele foi convencido a tentar salvar a Comurg. Só um instante, questão de ordem, vereador Cleiton Moraes. Eu quero sugerir, como é uma leitura de relatório, eu gostaria que o relatório fosse lido e não fosse manifestada a opinião. O relatório está aqui pronto, está manifestando opinião toda hora. Vamos ler o relatório, porque o que está sendo votado, o que está sendo apreciado, não é sua opinião. É o relatório que Vossa Excelência já fez. Então, deixa de sua opinião para depois, senão nós vamos delongar demais. Ai, vereador Cleipe.
Eu estou lendo o relatório, estou dando informação, porque isto a sociedade precisa saber, porque além do relatório, eu estou com o microfone. Quando o senhor falou, eu fiquei quieto. Então se silencie, por gentileza. Quando eu estou lendo o relatório, eu como relator, eu tenho o direito de acrescentar informação. Informação que eu tenho provas, é uma entrevista do seu querido prefeito Íris. Perfeito? Perfeito? Do seu querido prefeito Íris. Só um minuto, por favor. Vamos. Que aí fica difícil, né? Peraí, eu estou sendo orientada aqui pela diretoria legislativa, eu peço a consideração e o respeito dos nobres pares. Desse jeito, vocês estão desrespeitando aqui a condição do trabalho. Eu estou atendendo uma coisa séria que o Dr. Paulo de Tarso veio aqui informar. E eu vou pedir que ele informe, porque ele é o representante jurídico dessa SEI, que ele informe o que ele veio aqui agora me solicitar. O senhor, por favor, pode informar aqui através do microfone? O seguinte, presidente da comissão, vereadores, pessoal, eu tive conhecimento do relatório agora, nesse instante, do relatório, dessa parte que está sendo votada como anexo. E aí é que estão todas as conclusões, tudo o final da decisão do relator, com relação a essas questões aí. Então, esse resumo não resolve a questão, vai ter que ser lido realmente o relatório, é a minha opinião. Nós vamos ler o relatório na íntegra, porque nós não temos condições de colocar em dúvida todo o trabalho. Nós estamos na 33ª reunião dessa SEI, foram 150 horas de trabalho, e nós não temos condições de colocar em xeque o trabalho sério que foi feito por essa SEI. Então, não tem mais o que ser discutido, não tem mais o que ser... Nós vamos ler em várias pessoas, cada um vai ler um pedaço, o doutor Marcos também vai ajudar, vereador Jorge Cajuru, e nós não temos outra saída a não ser fazer a leitura integral desse relatório. Posso seguir? Não, o senhor tem que começar de novo o relatório integral. Começar esse aqui? Esse aqui, ó. É esse aqui. Presidente, esse anexo aqui? É. Eu vou ter que ler todo ele? O senhor vai ter que ler ele todo, porque senão ele não vai ter validade na hora da votação. O senhor pode ler esse aqui e depois ler esse aqui também. Então, eu vou concluir esse aqui, então. Aí depois o senhor vai ler esse aqui novamente, todinho. Se vocês querem. Não sou eu, vereador, é a questão aqui. Não me perturbe, vereador. Eu vou informar. Não. Só um minuto. Quem perturba aqui é o senhor. Não, eu vou cortar o áudio de vocês. Ao querer trocar o monumento das 3 raças para colocar a dona Íris... Vereadores, eu solicito ordem aqui. Só um instante. Vocês estão desrespeitando o trabalho dessa casa. Nós vamos terminar isso aqui. Vereador Kleber, por favor, vereador Jorge Cajuru. Não, vocês estão... O objetivo nosso aqui é a votação do relatório, não é discutirmos. Nós já discutimos durante 33 reuniões dessa SEI. Agora o relatório está pronto e o nosso único objetivo é a votação. Nós não podemos fazer nada se não for fora do regimento interno da SEI. Gente, o doutor Paulo de Tarso não pode. Cajuru, você quer concluir com o doutor Paulo? Não, com respeito, não, vamos fazer o seguinte, eu quero respeito aqui nessa casa, eu vou suspender essa sessão por 15 minutos, e quando nós retornarmos, está suspensa a sessão por 15 minutos, quando nós retornarmos, não vai ter bate-boca, vai ter a leitura do relatório e a aprovação, suspensa por 15 minutos.
suspende a sessão por 2 horas, cada um vai pro seu gabinete lê o relatório e volta e volta. Eu quero concluir. Será? Nós vamos poder ler. Se suspender e eles forem pro gabinete, nós vamos poder ler. Pode ser. Eu vou ler o relatório lá e vem e volta. Dessa forma que A comissão decidir que confia no relatório, vai. dessa forma que eu estou requerendo, se for votado aqui. Agora, se um vereador quiser que seja Paulo, dessa forma que eu estou requerendo aqui, se for votar, e a maioria quiser, 2 horas de suspensão para ler o gabinete A continuação da leitura do nós vamos ter um ano. Se você tiver algum parágrafo no final, você não precisa ler tudo que você fala. Tá certo isso? Pode. Depois de uma reunião pacífica e ordenada e democrática, chegamos à conclusão. Eu vou passar uma questão de ordem para o vereador Cleibe Moraes, que ele tem um requerimento que foi acordado. Fala o seu requerimento. Pela delonga, volume do relatório, que suspenda a sessão por 2 horas, presidente, que suspenda a sessão por 2 horas, cada vereador leia o relatório no seu gabinete. Na volta, vereador Jorge Cajuru, relator dessa CCI, conclui o seu resumo e a gente vota o relatório na íntegra. Vota o relatório na íntegra, não o resumo. Gostaria de Questão de colocar ordem? em apreciação. Sim, eu vou Uma questão colocar de em ordem presente apreciação. antes. Uma questão Eu de só ordem. quero falar as regras para o senhor, vou colocar em apreciação e o senhor vai falar. Nós decidimos que, se houver a suspensão, terá que ser unânime o compromisso dos 7 vereadores, ao retorno das 2 horas, de acatar a continuação da leitura resumida. É o compromisso somente se os 7 vereadores fizerem o compromisso de retornar e continuarmos com a leitura do resumo. Então, aí nós acataremos isso, eu vou colocar em apreciação. Uma questão de ordem ao vereador Jorge Cajuru. Senhora presente, senhoras e senhores aqui presentes, por fineza, quem é jornalista e está aqui para tomar conhecimento do relatório final desta CPI das contas públicas, por fineza, levanta a mão. Quem é jornalista? Eu não enxergo. Tem jornalista? Não? Tem jornalista aqui? Tem? Tem 5 ou 10? Tá, ok. 5 ou 10, não importa. Se tivesse um só, já valia. Concorda? Então, eu tenho respeito pela imprensa, porque ela representa a sociedade. Então, vereador Cleibe, respeito o seu ponto de vista, o senhor vá para o seu gabinete, leia o relatório. Agora, eu vou ficar aqui e completar o meu resumo para a imprensa. A imprensa não pode ficar, na minha opinião, à mercê de uma pessoa que quer que 2 horas ele vá para o seu gabinete e ler o relatório. Pelo amor de Deus. Em qualquer CPI deste país e do mundo, porque eu assisti a CPIs americanas, em qualquer CPI, os membros ficam na mesa e vão vendo o relatório, vão lendo e no final opinam. Isso para a sociedade fica muito ruim. Você ir para o gabinete, dá a impressão que lá no gabinete o senhor vai falar com alguém por telefone. O senhor deve aprovar ou não. Lê aqui, então. O senhor encerrou sua questão de ordem? Encerrei e quero dizer que eu quero concluir aqui. Eu não vou para gabinete nenhum. Eu não saio daqui.
Eu não saio daqui. Muito bem. Não, antes do senhor ser citado, o vereador Oséias Varão pediu uma questão de ordem. Sim, o senhor vai falar. O senhor... Nascei não, aqui não é plenário não. Isso aqui não é plenário, não. Tá bom? Não, o senhor não conhece nem o regimento, o senhor não leu nem o regimento. Questão de ordem. Olha o que fizeram com essa senhora. Ela está querendo ir embora, presidente. Ela não está suportando ver isso aqui. Ela está brincando. Essa aqui é mulher. Tá brincando, essa é uma mulher forte, personalidade forte, conheço bem. Presidente, me angustia muito ver as coisas transcorrendo dessa forma, mesmo porque eu gostaria muito de ver o trabalho desses meses sendo efetivo, produzindo resultado e contribuindo com a população, com a imprensa aqui presente, na solução desses desafios da administração pública, principalmente no combate à corrupção e à má gestão. Eu quero reiterar que concordo com a manifestação do vereador Cleibe de que nós precisamos tomar conhecimento do inteiro teor do relatório. E eu estou falando algo aqui, não é por uma questão de tentar impedir alguma coisa, não é nada disso, é porque eu quero que o resultado da SEI seja efetivo. E eu já posso adiantar o seguinte: se eu não tiver a informação do inteiro teor do relatório, eu não tenho como votar. E ao final dos trabalhos, eu terei como única alternativa a condição de dizer o seguinte: eu não tenho como votar. Eu só terei como apresentar essa resposta à pergunta que me fizerem ao final: qual é o meu voto? Vou dizer: eu não tenho como votar, eu não conheço o relatório. Então, para garantir a eficácia dos trabalhos aqui, presidente, eu quero manifestar minha concordância com o requerimento do vereador Cleibe. O senhor vai falar agora, o vereador Cleibe. Pessoal que nos acompanha, imprensa, relator Jorge Cajuru, vereadores. Quando o vereador Oséias Varão pediu para ler na íntegra todo o relatório e não o resumo, eu fiquei tentando achar um meio termo. Porque ler esse tanto de página aqui, eu concordo, é muito desgastante. Para não ter para não ter todo esse desgaste, que suspenda a sessão. Eu não vou. Alguém aqui votaria em alguma coisa que não está sabendo? Ninguém votaria em alguma coisa que não está sabendo. Eu preciso saber em que eu estou votando. E aí não é um compromisso, um desrespeito com a imprensa, não. Se eu votar em que eu não estou sabendo, eu não estou desrespeitando só a imprensa, não. Eu estou desrespeitando toda a sociedade goianiense. Eu preciso saber em que eu estou votando. Dessa forma, para não ficar desgastante, o meu requerimento é que suspenda a sessão por 2 horas. Cada um, se quiser ficar aqui também, eu não vou fazer ligação nenhuma, não. Se você quiser confiscar, você que gosta de investigar, estão aqui meus celulares para você. E aí eu vou leio em qualquer lugar que você quiser reunir para a gente ler, mas eu preciso ler e saber em que eu estou votando. É somente isso, até porque o relatório está sendo muito bem feito até agora, mas eu não vi citação de nenhum nome. E eu quero ler o relatório na íntegra. Não, o senhor terminou, vereador? Não, só um pouquinho. Então, não é um desrespeito, é só para saber em o que de fato nós estamos votando. Última questão de ordem do vereador Oséias Varão. Antes da votação. Não, fica assim. Presidente, eu quero só lembrar a todos aqui presentes, vereador Cajuru, relator, Cleibe, Jair Diamantino, Tiãozinho Porto. Vocês lembram quando... Eu estou me lembrando desse fato, que é um fato que a grande maioria das pessoas vão lembrar. Vocês lembram quando o deputado federal Jovair Arantes leu aquele relatório, me parece que numa CPI, que ele era o relator? Vocês lembram que ele ficou horas e horas lendo? Independente da imprensa ou não, há uma questão formal envolvida aqui. O inteiro teor do relatório precisa ser de conhecimento das pessoas que vão votar. É desgastante, é ruim, mas como o vereador Cajuru disse, ele não tem preguiça, eu também não tenho. Se precisar,
de eu ficar aqui até 2 horas da manhã eu fico, até 6 horas da manhã eu fico. Mas é preciso, é fundamental para que a SEI seja efetiva, que os resultados sejam alcançados, que quem vai votar tome conhecimento do inteiro teor do relatório. Presidente. Só para informar, eu assumi a presidência dessa SEI e a função é conduzir o trabalho, não é decidir, é conduzir de maneira democrática, honesta e, principalmente, jurídica, constitucional. Vou colocar em apreciação agora. Queria chamar o vereador Milton para ocupar seu lugar aqui para votar. Vou colocar em apreciação o requerimento do vereador. Eu gostaria que chamasse o vereador Jair aí. Vou colocar em votação o requerimento do vereador Cleibe Moraes, até porque é um direito, concordando ou não, ele tem o direito de apresentar esse requerimento e de nós votarmos, pedindo a suspensão da presente sessão por 2 horas para conhecimento do inteiro teor do relatório e com o retorno para, em seguida, a conclusão da votação. Já adianto que esse ato de colocar em votação não expressa minha vontade, porém, a necessidade da presidência agir com transparência. Coloco em votação agora. Os vereadores que forem a favor, se manifestem a favor da suspensão da sessão. Os que forem a favor, se manifestem quem for a favor. Mas agora desse jeito. Quem for a favor, se manifeste. Quem é a favor da suspensão por 2 horas? 1, 2, 3. Matou a presidente decide, velho. Está empatado? A presidente decide. Sim, por 3-2. Não. O Milton Mercedes não votou. 3-3. Está 3-3. Está Ô, gente, o vereador não sabe matemática, não? Está 3-3. 3. A presidente decide. Não, mas ele requereu 2, gente. Então, aí você conta. Não, a proposta foi... Eu não posso mudar o requerimento do vereador, gente. Vocês também estão dificultando as coisas. O requerimento é pela suspensão em 2 horas. Eu vou votar para desempatar. Se os vereadores não tiverem conhecimento do relatório, eles vão exigir a leitura. Então, eu declaro suspensa por 2 horas a presente sessão. Eu votei a favor da suspensão. Ô, presidente, presidente, eu não concordo de forma alguma. De forma alguma, quero deixar minha opinião clara aqui. Não concordo. Não, eu sou o relator, não concordo. E quero também aqui para a sociedade goianiense, vocês aqui estão ouvindo, um vereador dizer que até agora eu não li nomes, aí é um desrespeito a mim total. Eu li nome de Iris Rezende, de Paulo Garcia, de Fernando Cavendish, de todos os ex-presidentes do IPSM, dos secretários da Saúde. Querem mais nomes? Eu tenho mais 20 aqui, só deixar eu ler. E vieram me dizer aqui, Cajuru, tome cuidado porque a bancada do PMDB quer tirar você do sério. Vieram dizer pra mim. Porque na verdade, gente, eles queriam que eu fizesse um relatório aqui, sabe o quê? Só falando do Paulo Garcia. Aí não teria briga nenhuma aqui. Se eu não citasse nada da gestão Iris, isso aqui estaria uma felicidade total. Total. Que a sociedade goianiense saiba. Esse é o problema. É a força do Coronel Iris. Não vou te dar a caneca, não. Eu não vou te dar nada. Vai pedir para dona Iris.